Boemba, boemba. Trabalhadores do Brasil. Não existe o politicamente correto. Alô, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do WCast. Eu sou o Felipe Lima e tenho aqui à minha frente ele, que já foi paraguaio, já foi interiorano, agora é um homem corporativo da cidade grande. César Dario Cabreira, fala Cesarino. Fala, meu querido Lima, eu não deixei de ser nada disso que você disse. Carrega entendeu? Em si eu apenas todas as... estou aqui, como eu posso dizer, somando novos perfis neste mesmo indivíduo, para que no futuro eu seja cada vez mais completo e mais empático em relação a todas as partes de onde eu já passei e posso vir a passar. Pelo amor de Deus, que onda, hein? Pois é, rapaz, eu acho que tem droga nessa caneca. Eu acho que tudo é possível. Tudo é possível. Escuta, mas no geral você tá bem? Tá tudo tranquilo? Então tudo under control. Tudo em paz, cara. A única situação tá preta, não? A única observação, a situação tá afrodescendente. Entendi, certo. O problema é que hoje de manhã eu esqueci de tomar o remédio das costas, tem que tomar de manhã e à noite. Aham. Aí começou uma dorzinha chata. Aí lembrei que eu não tomei o remédio, mas já tomei, Já zerou, já voltou. Nada como efeito psicológico. Tá vendo? Eu fiz isso aqui, já deu uma fisgada. Mas enfim, tá tudo certo. Não há de ser nada. Neninho! Ô, companheiro de bancada, Como é que você tá? 100% de vocês. 92. 92? 75. Já Nossa estivemos senhora. melhor. Não, estamos plenos também diante de sua presença. Tá tudo jóia por aí? Como é que tá o tempo? Aqui tá chuvoso, e aí? Chuvosíssimo também. Chuvosíssimo? Frio. É, Não tá frio friozinho. não, só mais chuvoso. Um dia bom pra ler um livro, já diria nosso amigo Djavan. Mas não tá tão frio assim também. Mas dá pra ler um livro. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. E o pensamento? Ah, lá é você. Lá na puta que pariu. Nenis, eu sem você não vivo. O pensamento tá lá no nenê, cara. Estamos pensando nesse querido. Escuta, minha gente. Vamos lá, sejamos objetivos nessa vida. Abemos cartas. Bom, então cartas, eu não tenho uma carta. Você tem o quê? Tem um áudio aqui do querido Você tem uma Alexandre Berni. secretária eletrônica, então é isso? Secretária eletrônica, é. De quem? Então, querido Alexandre Berni, gerente da Heineken. Tá Qual o nome adorando dele? O Alexandre Berni. Certo. E ele é o quê? Trabalha com você? Trabalha comigo, mas ele é gerente da Heineken. Ei. E ele tá adorando o WCast. Falou que os episódios são cada vez melhores. Ele tem ouvido? Cara, só dele tá conseguindo te ouvir e não ter reclamado, eu já gostei dele, cara. Ele reclamou do meu áudio, assim. Ele reclamou do meu áudio. Ah, bom. Que eu paro. Tudo bem, vai continuar gostando. É. Mas que bom, mas se ele tem gostado, tem que ver se ele tem ouvido, né? Porque às vezes... Não, ele falou que tá ouvindo todos, mas ele tá voltando, né? Então ele tá indo em ordem contrária. Entendi, ele vai ver a inevolução. Mas que bom, então vamos ouvir o que Alexandre Berni tem a dizer pra gente. Por favor, querido. Você ligou para o WCast, deixe seu recado após o bip. Fala galera, excelente manhã, tarde ou noite para vocês. É uma honra participar do WCast, a convite do Guilhermos, nosso colega vulgo Nenes, né? Confesso que eu estou absurdamente viciado em ouvi-los pelas manhãs na academia e eu diria que vocês contribuem duplamente comigo aí, tá? Além de vocês contribuírem muito com o meu humor, me livram de ouvir as ladainhas e as porcarias lá que os professores, que aquela galera da academia geralmente fala, tá? Enfim, vamos ao que interessa aí, e o tema que eu queria trazer para vocês é o politicamente correto no ambiente de trabalho. Eu já convivo com o ambiente corporativo há mais ou menos uns 12 anos e desde sempre eu acompanho uma galera que fala que não consegue ser a mesma pessoa dentro e fora da empresa. Eu particularmente não consigo separar as coisas. Por exemplo,
O que eu faço de piada no ambiente de trabalho são as mesmas piadas ou comentários que eu faria dentro da minha própria casa. Lógico que não misturo muitas coisas, porque geralmente eu estou falando com a minha esposa ou com meu pai, etc. E são assuntos diferentes. Mas, pô, não vou fazer uma piada de mau gosto nem aqui dentro da empresa, nem fora, né? Vou fazer comentários aí que se adequem a cada um dos ambientes. E aqui dentro da empresa, como gestor, eu não vou fazer uma piada que ofenda alguém ou que traga algum desconforto para a equipe, tá? Da mesma forma, aí eu sou dentro e fora da empresa, então acho muito difícil fazer essa separação. Enfim, tudo isso é questão de bom senso no final das contas. Bom, parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo, mantenham essa pegada aí, e eu diria que vocês estão mandando muito bem, tá? Mantenham aí o foco que o sucesso de vocês está garantido. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Falou! Você ligou para o WCast, deixe seu recado após o bip. Tá aí, grande Alex Berni. Então continue nos ouvindo, querido. Sua presença é sempre muito reconfortante aos nossos ouvidos. Continue ouvindo e participando, né? Que eu acho que é o mais bacana. Participando. Todos vocês manda que nos aí ouvem. Áudio, vai lá, comenta lá no Instagram, faz qualquer coisa. Exatamente, porque, puxa vida, vocês ouvem a gente, é bacana, vocês gostam. Pra gente é muito importante, além do calor de vocês, de puta, estão ouvindo, estão comentando. É bacana pra gente falar, pô, estamos acertando, estamos errando, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. É um termômetro bom. Então gasta aí de 3 a 6 minutos, manda um e-mail, manda um áudio, comenta no Instagram, assim, diz o que você achou, o que você não achou, concorde, discorde e faça parte. E pagando promessa, porque a gente tá cheio de prometer e não cumprir, a gente ficou devendo uma explicação no programa de hoje, que era sobre o que mesmo na semana passada? O Deezer, talvez? Sobre o Deezer. O Deezer. O Deezer é a história do Deezer. Explicação didática, tranquila. Explicação didática do Deezer. O Nenê, todo programa, quem ouve sabe. E aí, como é que faz pra ouvir a gente? Falar com a gente? Ouve, Nenis, como é que é? Bom, a gente tá disponível nas plataformas Spotify, SoundCloud, Apple Music e Deezer. E todo programa, e Deezer. Aí passou, e toda vez ele fala isso, eu ouço, fico quieto. Aí um dia com a gente conversando no nosso grupo, ele falou, meu chefe queria ouvir a gente, eu falei pra caramba do WCast, piriri pororó, ele quis ouvir. Pô, ele não achou a gente. Eu falei, como não achou? O que ele tá... ele usa Deezer. Eu falei, mas a gente nunca teve no Deezer, cara. Ué, mas toda semana eu falo. Mas fala porque é louco, que a gente nunca te corrigiu. E a gente nunca teve no Deezer. E aí, mas eu falei, que der errado aqui é o seu chefe que usa Deezer. Onde já se viu alguém usa Deezer? Na discussão do quanto o Deezer é relevante ou não. E chegamos a primeira conclusão é que o Lima é sempre alienado à Apple, que eu acho que isso a gente, né, isso é uma conclusão que todo mundo que conhece ele sabe. Você lava a boca pra falar da Apple. Eu sou tipo um bolsominion da Apple. E as mãos. Eu sou um Apple Minion. Eu não admito que alguém fale. Eu já falei uma vez, você se vendeu pra essa tecnologia do smartphone, né? Você era o cara que até outro dia tinha o Nokia. Aquele Nokia tijolinho. Sim. E falou que nunca ia cair nesse golpe de smartphone, mas você se vendeu, né? Então, eu só conheci ele nessa fase aí, Nenê. Eu não conhecia. Não, eu era um velho comunista. Eu não conhecia nem um pouco. Ó, eu não dou 6 meses pra estar com o relógio e o fone sem fio. Não. Certeza, aquele relógio que você olha e não vê bosta nenhuma, só a pessoa. Não, o relógio eu sou contra. Eu não vejo utilidade naquele Apple Watch. Eu não vejo. É a mesma coisa do smartphone, daqui a pouquinho. Exato. Até chegar alguém e mostrar pra ele que dá pra ler o WhatsApp no relógio, que ele já vai comprar. Sério? Gosta. Lógico. Tô brincando. Sério. Eu sei, tô brincando. Porra, também não zoa com a minha cara. Não, eu tô falando tipo um menino, né? Pô, então de repente eu vou repensar, sabe assim? Mas não, e o fone de ouvido eu acho uma das coisas mais ridículas do mundo. Mas aquele fone da Apple. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, mas só pra concluir a história do Deezer, a Letícia, que é a esposa do Samuca, tava acho que do lado ouvindo essa discussão nossa. Ela falou, gente, desculpa me meter aqui, mas eu tenho que falar, vocês são as pessoas mais malucas que eu conheço. E esse áudio essa conversa de vocês é uma das coisas mais insanas que existe. Como assim? Que absurdo. Então a história é essa. Então, Nenê, a gente se diverte com um pouco, né? Pois é. Tamo felizes. Então nos lembre como é que faz pra falar com a gente e pra ouvir a gente. Vamos lá. E como é que faz para não ouvir também. É isso. Tá, então o Deezer tá fora de jogada.
Boa. Já de princípio. Aí é aquilo que a gente já falou agora, né? Spotify, YouTube, Apple Music, SoundCloud e os agregadores gerais, né? Aí é de maneira geral. Certo. Isso. Pra ouvir isso? Pergunta era pra ouvir? E agora aí pra falar. O principal pra falar. Aí pra falar. Facebook, Instagram, e-mail, carta, Twitter. Twitter tem? Tem Twitter. Tem. Mas Tem quais são os Twitter, endereços? E aí, Antigo. como é que é? Pra Facebook, Instagram e Twitter é tudo? Tudo é WCast Podcast. Tá, e-mail, como é que é? wcastpodcast@gmail.com. Beleza, e se não encontrar nesses todos aí, pode entrar lá no Google, né? No Google dá uma googleada. Tá, Maravilha. ótimo. Põe WCast no Google que a gente surge. Muito bem, minha gente, muito bem. Dá Então, aquele recados salve, dados, tudo sob controle. Comecemos o espetáculo, o maior espetáculo da Terra, que hoje tratará sobre o politicamente correto, assunto sempre foi muito polêmico, mas agora, diante desse governo que cospe na cara de qualquer resquício de politicamente correto, está ainda mais em voga. Então não é mais a questão de falar judiação ou denegrir alguém, mas é um pouco mais embaixo, né, o buraco do politicamente correto. E hoje a gente quer tratar um pouquinho de até que ponto também. Quem é ele? Para onde ele nos leva? É chatice, não é chatice? Politicamente correto é algo comunista, não é? É algo humano? Enfim, vamos tratar um pouquinho disso. Cagação de regra. É cagação de regra, dedo não na é? cara, é imposição. Exatamente. Então, convido Joaquim Cesário a falar. O que você acha, meu amigo? Politicamente correto. O que você tem a contribuir aí? Cara, eu acho que a princípio, eu acho que tudo depende do contexto em que a fala está inserida. Eu vou dar um passinho atrás para chegar à conclusão, para responder sua pergunta. Eu acho que a gente tem alguns problemas que contribuem para esse politicamente correto tão forte que existe hoje em dia e que julga e que aponta o dedo na cara, etc. Primeiro deles é a questão da educação propriamente dita. Antigamente, não tão antigamente, até quando a gente era mais novo, quando a gente era criança, a gente recebia em casa a educação, né? Dentro de casa, por mais que a gente ouvisse alguma piada, ou ouvisse uns trapalhões da vida, ou alguma coisa nesse sentido, a gente tinha o bom senso nosso foi desenvolvido por conta da educação que a gente recebeu, etc, para entender o que era uma piada, o que era uma ofensa, o que era denegrir a imagem de alguém e tudo mais. Isso é um ponto, né? Eu acho que a questão da educação dentro de casa, né, e que hoje em dia inverteu-se, né? Eles esperam muito que a escola eduque, que a escola fale como deve ser, etc. Sim. E os pais acabam se isentando disso, quando na verdade eu acho que eles que são os grandes formadores críticos do pensamento de uma criança que vai se tornar um cidadão e etc. Sim. Para que essa pessoa, quando for adulta, saiba o momento certo de onde falar algo. Segundo ponto, a internet que virou, que é um grande propagador de tudo que se diz hoje em dia. Então, por exemplo, se você pega... não tô querendo nem tomar partido nem nada, é só para usar como exemplo. Aquela história do William Vac, que levou ele à demissão e tudo mais. Que ele estava dentro de um estúdio falando ali com a equipe técnica e etc. Acabou fazendo um comentário desnecessário e tudo mais. Mas aquilo estava dentro de um contexto micro. Sim. Né? Que concorde ou não, mas o cara não gosta de pessoas que fazem esse tipo de comentário. Ok, também, direito de cada um. Mas daí a dizer que ele naquela fala estava querendo atingir toda uma minoria de negros, ou seja lá o que for, eu acho que dar uma proporção muito maior do que de fato é aquele ponto. Sim. Né? E tudo isso acontece por quê? Porque alguém tira aquilo do contexto, leva para a internet e isso vai se multiplicando numa força enorme. A pessoa não consegue nem se justificar, nem entender. Ninguém vai tentar pesquisar qual é o contexto daquela história.
e pronto, todo mundo começa a apontar o dedo na cara e fala: esse cara é politicamente incorreto porque ele é um formador de opinião, apresentador de um dos principais jornais do país, e faz um comentário desse e crucifica-o. Sim. Entendeu? Então é só uma introduçãozinha pra tentar de alguma forma aqui começar essa nossa conversa. Acho que eu até fui longe demais. Não, eu acho que é amplo, a discussão é ampla e muitas vezes é isso. Você citou o caso do William Vac, que é complicado. Ele fez o que você falou, ele fez dentro de um contexto, ele fez um comentário escroto. Ponto, sim, um comentário escroto. Mas é aí que tá. Quanto comentário escroto, exatamente, um monte de gente faz na mesa do bar. Exatamente. Eu sou rei muitas vezes de falas e comentários pontualmente escrotos e propositalmente escrotos dentro de um contexto de humor. Que eu acredito que quando você fala algo absolutamente chocante diante de uma audiência que você sabe quem que é, etc e tal, você vai provocar um espanto, e aquele espanto evidentemente é humor. Aquilo não representa o que eu acredito ou não. Mas é falar a maior atrocidade possível e saber que eu tô fazendo, óbvio que um humor absurdo, escroto e podre, mas aquilo é humor, então não tem nada de politicamente correto. Mas eu posso fazer um comentário? Você tá falando, porque eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu acho que tem muita gente que acaba não entendendo muito qual que é a sua, porque pra mim, no fundo, você é um grande provocador. Eu acho entendeu? Que sim. Então acho que muitas vezes você acaba fazendo algum tipo de comentário com total consciência, com um filtro ali, um filtro não, né? Um não filtro, uma roupagem de sem noção, entre aspas, mas que no fundo você tá querendo aliviar a reação das pessoas. Claro, entendeu? exatamente. Esse é o grande barato. Mas e que também eu tenho que ter a clareza de que eu sei onde eu posso brincar com isso dentro de um ambiente controlado, digamos assim. Não dá pra eu fazer uma barbaridade dessa em público, que é mais ou menos o que aconteceu com o William Vac. Ele fez um comentário dentro de um ambiente confortável pra ele, que ele poderia fazer, e que tomou uma proporção que realmente não tem como defender aquilo ou como se safar bem daquilo, porque realmente tá tudo muito político, as pessoas se sentiram ofendidas e com alguma razão, enfim. Embora evidentemente ele não quis atacar, como você falou, toda uma população, mas é complicado. Esse foi um exemplo bem pontual. Mas se você é um cara que se virar politicamente exposto, a gente tem fotos e áudios que te comprometem aí. Cara, a gente pode te chantagear e te extorquir. Sim. E viver às custas disso, tipo James Lins. Exatamente. Grande referência ao livro do Mário Prata. Sim, é verdade. E acho que todo mundo, no fundo, tem. Então, assim, eu acho muito chato. Eu não gosto de ter, nunca gostei de ter limites pra nada. Eu não é aquela coisa, eu não sou município pra poder ter limite. Eu entendo perfeitamente questão de minorias, de lutas de classe, de lutas por causas e etc e tal. E é o que eu falei, tenho total controle do que pode ser dito, do que não pode ser dito, do que vai soar como humor, do que vai soar como racismo. Claro, né, um exemplo, como qualquer outra forma de preconceito. Mas o ponto é esse. Agora, ficar me tolindo, ficar tolindo os outros. Você pode no máximo dar um toque e falar: grandeza, se falar isso, você pode ser preso, evita falar isso. Por A mais B, porque tem gente que fala de fato acreditando na coisa. Esse é que é o bode. Isso é que, daí você é um racista, preconceituoso, podre, que tem que ser execrado na sociedade, porque você acredita no que está falando. Agora, quando você faz um comentário absolutamente pontual, histórico, etc e tal, no controle do que você está falando, eu acho que é tão bonito quanto falar um palavrão. Entendeu? Mas é por isso que eu acredito muito no contexto, né? Contexto é tudo, contexto é tudo. É ele que vai ditar o tom. Uma coisa é você, sei lá, fazer uma piada, seja ela qual for, em uma reunião de diretoria de uma grande empresa. Independente da piada, você vai estar completamente errado, não é hora pra isso. Entendeu? Mas se você tiver com as mesmas pessoas, de repente, num happy hour, sim, claro, e fizer uma mesma piada, não tô nem falando de piadas mesmo, não tô falando de atingir minoria ou de preto, branco, gay ou não, qualquer burra, piada, qualquer piada. Sim. Entendeu? Acho que tudo depende do momento que você tá, o contexto que você tá inserido. Exatamente. Entendeu? Agora, então, por exemplo, quer ver um exemplo? Descobrindo, eu já vou te dar a palavra.
Um exemplo que eu acho que vai bem naquilo que eu falei. Uma coisa é você saber o que você está falando de um contexto privado e evidentemente com o objetivo de perturbar a cabeça alheia, de criar uma situação de humor ou de provocar. É o que aconteceu, por exemplo, com o presidente no caso dos nordestinos, né? Ele foi flagrado comentando com o Onyx, achando que não estava sendo ouvido, estava em off. Quando estava ligado o microfone, ele se refere, então, numa conversa séria. Ele não tá ali fazendo humor, tirando um sarro. Ele tá numa conversa séria, enfim, de cunho político, não é um cunho do churrasco da casa dele, embora em off, mas é uma conversa séria, quer dizer, de republicana não tem nada, mas dentro de um contexto republicano, ao menos em teoria, e que ele se refere aos nordestinos como os paraíbas, né? Que é o que como Rio de Janeiro pejorativamente se refere. Como então, aqui em São Paulo a gente fala baiano. A gente fala baiano, exatamente. Pra se referir a nordestino de maneira geral. Exatamente. E, por exemplo, esse é um exemplo. Então tem coisas que você vê como politicamente correto, eu não me sinto bem de falar, aquele baiano do cacete, não sei o quê. Por mais que eu possa estar falando com você dentro da minha casa, comentando de qualquer situação que tá entre a gente, eu não me sinto bem. É uma coisa que eu eu não vejo nem graça e nem nada. Então pra mim não funciona. Outras coisas, talvez muito mais pesadas, funcionem, mas isso no caso não. Mas ele se refere como paraíba. E por que ali é problemático? Primeiro que ele é presidente da República. Ele tem que tomar 110 mil vezes mais cuidado que o William Vac. É que ele tá cagando. Ele tá cagando, totalmente. Agora, ele fala num contexto sério. Ele não tá ali pra brincar, ou pra fazer humor, ou etc. Ele tá falando num contexto sério. E é isso que é o preocupante. Mas, Nenê, contribua. Eu tava pensando aqui uma coisa, agora não, mais cedo, né? Acho que é uma discussão muito longa, que talvez puxe até em temas filosóficos, assim, o que é ética e moral, né? Porque construiu-se isso de alguma maneira e foi uma convenção, né? Isso é certo, isso é errado. E em que momento que essas coisas se tornam certas ou erradas, né? A partir do momento que ofende alguém, ou quando não ofende, ou quando você acaba com um valor histórico de determinada minoria, alguma coisa do gênero. Mas acho que tudo isso para falar que acho que é uma discussão muito mais longa do que os minutos do WCast permitem, né? Ah, com certeza. Mas o que você está falando do contexto, eu super concordo. E muito dessa discussão começou com o Rafinha Bastos, né? Ele foi um grande exemplo disso, e até hoje ele... Mas qualquer cara de stand-up incide nisso. Deixa eu só voltar uma coisa, né, no que você falou, onde começa e onde termina. Um grande exemplo, César citou, a questão do Mussum. Você pega Trapalhões, tinha comentários bastante... Olhando hoje, você fala, caralho, isso aí foi falado bastante ofensivo. Posso dar um exemplo? Pode. De verdade mesmo, é só pra ilustrar. Pra de repente, sei lá, se alguém... Mas vindo pra cá, eu tava ouvindo alguma coisa ali pra tentar também trazer pro programa e tal. E eu tava ouvindo um programa que falava sobre isso e deu um exemplo dos Trapalhões, e aí ele mostra o áudio de uma sketchzinha que tá um perguntando pro outro, pô, vocês viram o macaco? Pô, cadê o macaco? Pô, o macaco não vai chegar. Aí o próprio Mussum vira e fala, o macaco tá aqui, mas o macaco é sua mãe. Meu, se você pensar nisso hoje... É cadeia pra todo mundo. Cara, mas eu quero dizer isso, em que momento? Será que não era ofensivo, se tornou ofensivo? Eu não sei, eu acho que é a partir que um grupo, que eu não sei nem se a gente pode chamar de minoria no Brasil, porque eu acho que a maioria do Brasil é de pardos e negros, enfim. Não, mas a gente entende. Mas é minoria como com menos ali, direitos e, enfim, de alguma conquistas. Forma desamparado. Exatamente. Então, quer dizer, a partir do momento que essas minorias ganham cada vez mais força, voz e consciência de si, no sentido de que, existe um problema, existe estrutural no Brasil de racismo, etc e tal, e falas como essa, brincadeiras como essa, etc e tal, só reforçam estereótipos de que o negro é um preguiçoso, de que é um vagabundo, de que é uma raça inferior, etc e tal. Então, quando dessa coisa toda, né, se associa... Ainda que você está associando, eu prefiro ser associado a um macaco do que a uma galinha, né? Porque o macaco é um dos
dos mamíferos mais inteligentes, evoluídos que tem, mas claro que não é essa discussão. O ponto é, você tá pejorativamente por questão de cor, de etc e tal. Então isso tudo reforça um preconceito. Então é aí, Nenê, que eu acho que o que era certo, entre aspas, se torna mal visto, e até proibido, e hoje em dia é lei, etc e tal. Então acho que é isso, quando essas minorias, esses grupos começam a ganhar consciência de si, força, voz, etc e tal, e veem que determinadas falas e comportamentos diminuem. E faz sentido, porque de fato você gera racismo ou não. É que eu acho que o problema do politicamente correto está muito naquilo que eu falei, a judiação, né? Não pode mais, tá para nascer quem... Mas usar o termo judiação é politicamente incorreto porque você está se referindo aos judeus. Usar o termo... Nossa, eu sou tão ignorante que eu nem sabia disso. Então, mas é que isso é tão cartilha de cagar regra que é, entendeu? Denegrir, que é um termo que a origem de denegrir é tornar negro, então diminui. Você está denegrindo tal pessoa, pô, você está tornando a imagem dela negra. Então tem essas bobagens. Tem bobagem até que dizem questão do mulato, que viria de mula. Não é, estudos mostram que a origem da palavra, a etimologia é outra, que não tem nada a ver com mula. Então que não é que me associa o negro, o mulato, etc e tal, uma mula. Não tem nada a ver com isso, mas já nasceu também essa história. Então essa patrulha é horrorosa. Essa patrulha causa ojeriza. Mas eu não sei se vocês lembram, em 2004, que era governo Lula, que foi lançada uma cartilha que ficou conhecida como cartilha do politicamente correto, sim, que era exatamente trazendo termos isso aí, que orientavam profissionais sei lá, servidores públicos, etc., os termos que eles poderiam ou não utilizar no exercício da sua profissão, e etc. E talvez ali também tenha tido algumas coisas que vão muito além e que acabam esbarrando um pouco daquela coisa do Sarney, que viravam, sei lá, brasileiros e brasileiras. Porque se você falar só brasileiro, você está excluindo as mulheres. E não, a língua portuguesa... Do Sarney não é da Dilma, é isso? Não. Isso, a Dilma não lembro como é que era o termo, mas que a Dilma tem toda a história do presidenta, que virou o que virou. Que também era um disparate linguístico. Mas acho que era do Sarney que ele falava brasileiros e... Não, pode ser, mas é que a Dilma sempre falava brasileiras e brasileiros. Ela tinha muito forte essa questão do gênero, por ser primeira presidente mulher. Mas são coisas que eu não sei também. Às vezes eu me pego pensando nisso já. Algumas vezes já me peguei pensando, puxa, mas será que eu tô sendo muito ignorante em relação a achar que eu não tenho que falar, sei lá, eu acho tão ridículo, cara, quando chega alguém e fala, sei lá, boa noite a todos e a todas. Não, exatamente. Nossa, nesse sentido de reafirmar, tanto, sabe? Porque como se fosse a linguagem foi construída em cima de... muito provavelmente por homens e machismo e tal, que o plural é masculino sempre. E assim a linguagem, assim a regra. Daí o que tem agora que eu tenho horror é aquele X, né, que se usa, ou arroba. Nossa, sabe, o Todix. E isso é um cúmulo isso é o... Mas é que a gente tem também, enquanto profissionais que trabalham com a palavra, a gente tem que entender que a palavra, que a língua, ela é dinâmica também, né? Não, mas isso aí não é dinamismo, isso aí é afirmação, são políticas de afirmação, de inclusão. Por exemplo... Só que é o que eu falo, é que nem, gente, a língua é assim, é uma regra, então... Não sei explicar, né? Então, mas eu não me surpreenderia se me falarem que daqui a 150 anos isso vai ser... Novo acordo ortográfico de 2043 Deus que ajude que não, né? Posso falar uma coisa? Claro, fala aí. Do X e do arroba, né? Lá naquela empresa que era aquele aplicativo que eu trabalhei. Startup financeira. Lá o meio de comunicação interno oficial era o Slack, né? O Slack é parecido com um grande WhatsApp, assim, não sei classificar ele, mas enfim, onde então, os comunicados oficiais ali eram nesse sistema aí. E vários comunicados feitos pelo alto escalão da empresa, aqueles comunicados gerais, sabe? Greve ou aumento de salário, não, isso nunca teve. Mas qualquer anúncio oficial, assim, eles usavam isso. Então. E lá eu tive que me policiar muito, assim, com palavras, tons e termos, assim, porque eu já vi muita gente, não muita, né? Mas eu já vi gente sendo demitida lá por causa desse tipo de comentário. Às vezes, tudo bem, né? Assim, feito num contexto errado, mas sem a intenção, né, de ofender nem nada.
Claro. E poucos dias depois ali, o chefe chama na salinha e para dar um comunicado oficial de que a pessoa foi demitida por performance, né? Então eu já vi isso algumas vezes acontecer lá. Então tinha que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo. É ruim, é isso aí, você viver patrulhado, hoje ninguém pode perder o emprego. Você já tinha comentado realmente que lá isso é muito forte. É uma empresa jovem, é uma empresa com um público jovem, absolutamente diverso, e que gera isso. Então, quer dizer, a verdade, a gente talvez tenha uma cabeça um pouco mais antiquada, a gente é mais tradicional, a gente não frequenta nichos frequentados por essa juventude que não tem grilo. Então, por um lado tá certo, eu sou super essa coisa, é menina, é menino, é isso, é aquilo, tá tudo bem, seja o que quiser ser. Cada vez tá mais normal isso, mas tem que ser, vamos todo mundo ser feliz. E dentro desses circuitos, desses círculos, é muito predominante essas políticas só que é muito lacração, isso é muito, sabe, gente, eu não sei. E às vezes a pessoa se preocupa em escrever com um X no Instagram e no dia a dia acaba sendo escroto. Isso, com outras coisas, exatamente. Então trata mal a mãe, sabe? Exato, entendeu? Tem um puta discurso, tem um puta, vamos lá, vamos abraçar o mundo. Exatamente. E, sei lá, não dá bom dia pro vizinho, xinga o porteiro porque chega no prédio e o cara não tá ali porque tá cagando no banheiro, porra. O cara fica lá 12 horas sentado na merda da cadeira lá trabalhando. O intestino dele continua funcionando. Pô, é claro. E aí chega lá e fica buzinando no portão do prédio porque o cara não tá ali. Entendeu? Então, assim, é muito... As pessoas são muito... Sim, hipócritas, é um termo esse. Excelente a palavra. E outra coisa, é muito isso, é essa coisa de cagar regra. Daí sim entra a questão da cagação de regra, que é querer te policiar, que o Nenê falou na fintech que ele trabalha. Fintech que chama, Nenê? É uma fintech. Né, fintech é uma startup financeira. Acho bonito esse nome. O nome já podia ser. Qual é o nome dessa empresa? É Fintech. Então, dentro desse ambiente ficar essa coisa, cerceamento, entendeu? Eu acho complicado. Eu não sei. O César é tão amigo quanto eu de uma menina chamada Amanda Bueno. Ela trabalhou com a gente muitos anos. Trabalhou comigo muitos anos. O César saiu, ela sentava do meu lado. E eu e a Amanda, a gente era o rei de fazer esses comentários mais absurdos, que a gente sabia que a gente era assim. Então, assim, a gente trabalhou com tudo que é diversidade, entendeu? Então eu sabia que eu podia virar pra ela e fazer uma piada absolutamente escrota, que a gente ia saber que é piada, a gente ia saber que é extremamente proibido e que, tipo, a gente se olhar pra cara do outro e falar, seu escroto, vai. Então é isso, entendeu? É poder zombar do diverso, do absurdo. E ela é uma pessoa extremamente desapegada, né? Exatamente isso. Talvez ela falasse, concordasse pelo riso. Exatamente. Pela risada, pela diversão. Ela é a primeira pessoa contra o politicamente correto. Não, ela é maravilhosa, mas eu falo, contra o politicamente correto. É alguém que você pode chegar e brincar e saber que você não vai ser censurado, entendeu? Sabe, você tá achado de machista quando a última coisa do mundo que você é machista. Mas, pelo amor de Deus, mas daí fica todo esse movimento, sabe? Que essa coisa truculenta, enfim. A gente mesmo, desculpa até eu tô falando pra caramba aqui, eu e o César, a gente participou, né, participa ainda de um projeto de mulheres que viveram relações abusivas. Sim. E é interessante que a gente acaba também ouvindo muitos relatos e tal, e que acho que também muitas vezes serve pra gente falar, puta, mas isso então é ser abusivo? Exato, não é muito politicamente correto ou não? Será que às vezes eu também tô sendo escroto e não tô percebendo? Isso, exatamente. É interessante também você ver esse outro lado, mas também a gente acaba vendo que existe também um discurso muito... Tudo também vira abuso, sabe assim? Se, um dia você tá mal-humorado e age como um escroto, você já pode ser taxado de abusivo, porque é um relacionamento abusivo. Também existe esse outro lado que é muito pesado. Qualquer coisa, fique atenta, porque estão... Sabe, sei lá, Mas eu acho que mais uma vez, eu não sei se eu falei isso no programa passado, mas em algum momento eu já falei. Eu acho que empatia é um negócio sensacional pra ajudar a gente na dúvida, entendeu? Putz, e aí, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu brinco? Será que eu não brinco? Sim. Pô, se coloca no lugar do outro, mas não só se colocar ali de maneira breve, mas tenta ali ver quem que é essa pessoa, sabe? O que ela já passou, da onde ela vem, como que ela fez pra chegar até ali, sabe? Tenta primeiro entender e conhecer um pouquinho a história do outro pra depois falar e fazer algum tipo de brincadeira, porque é isso. Às vezes o que fere um não fere o outro. Sim, né? Claro. Então vai ferir por conta disso, porque se em algum momento
a pessoa passou por algo que causou algum tipo de trauma, aquela brincadeira, por mais brincadeira que seja, vai machucar. Sim. Né? Então aí você põe na balança. Vale a pena? Não, e é tudo uma questão de bom senso, eu acho, né? Tem aquela frase que bom senso, infelizmente, não é senso comum. Então, quer dizer, o que pra gente fala, cara, questão de bom senso, eu não vou falar isso aqui. Mas agora vem cá, a gente tá até defendendo, mas vocês entendem também que o tal do politicamente correto, dentro de um contexto de bom senso, que não é nada extremo, que uma palavra usada há 300 anos se torna, que sem nenhum cunho pra ofender, se torna algo proibido, entre aspas, mas quer dizer que é no geral, um pensamento politicamente correto, você muitas vezes pensar antes de falar e ter noção de tudo, ajuda a combater preconceitos? O que você acha, Nenê? Faz sentido também pensar que o politicamente correto tem um valor, sim, no combate ao preconceito? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, se você deixar de usar todo e qualquer termo que tenha um valor histórico ali, primeiro que você não fala mais nada, né? Sim, você fica muito. E segundo que você tem que pensar. Se você for pensar também tanto antes de falar, as pessoas parece que elas conversam de maluco. Eu dava carona pro menino que eu perguntava um negócio pra ele me respondia 5 minutos depois, eu já nem lembrava mais o que você tinha perguntado. Mas acho que era mais um outro problema isso, né? Mas só pra iluminar um pouco a questão, mais do que os termos, questões mais profundas, do tipo, fazer piada no ambiente de trabalho de loira burra é uma coisa que pega mal, entendeu? Chamar ô negão, vem cá, não sei o que, pode pegar mal, etc e tal. Tudo isso reforça estereótipos, falar o viadinho ali passando, não é legal. Cara, então, posso dar um coisas nesse sentido, mais amplas, assim, de apontar o dedo mesmo e reforçar estereótipos. Eu dou um exemplo prático. Quem me conhece sabe que eu sou surdo do ouvido esquerdo. Sim. E pra mim, tranquilo, sossegado, não tem problema nenhum. Tem gente que já tive amigo meu que me chama de lagarto. Ô lagartão, porque lagarto não escuta. Eu não sabia, enfim. E eu achava engraçadíssimo, e ok. Só que eu fico puto da vida quando eu percebo que, por exemplo, alguém tá tentando falar comigo, e aí por alguma razão eu não virei na hora, porque eu tô acabando de ler alguma coisa ou fazer alguma coisa, e eu percebo que a pessoa fala, mas também não escuta, e fala baixo. Cara, mano, eu tenho vontade de virar e falar, o que você falou? Porque eu ouvi o que você acabou de falar. Eu só tô ocupado com outra coisa, né? Que eu não tô escutando. Entendi. Então é por isso que eu digo, tudo depende de como é dito. Entendeu? É aquela velha história do termo também, que todo mundo... Ô, nego! Pô, pega tal coisa aí pra mim e tal. Sim, já é. Exatamente, claro. Quantas pessoas falam? Porra, nego, não faça isso. Não, e que evidentemente você não tá falando, não tem nada a ver dentro de um contexto racista, mas historicamente, XYZ, concordo plenamente. Mas eu entendo, é o tom de falar. Você não tá aqui. Uma coisa é falar. O que você falou, a questão da surdez, enfim, que é uma deficiência de uma maneira ou de outra. Embora o que você falou, a merda que nem PCD você pode ser considerado pra pegar umas vagas por aí, né? Não, então, mas depois eu te conto, porque na verdade eu descobri, eu passei pelo meu otorrino esses dias aí, e ele falou, não, é sim, você tem uma perda profunda do ouvido esquerdo. Então você pode ser PCD. Estamos aí analisando. Legal, vagas pra PCD, me mandem. Então, aliás, dentro do agente que trabalha com comunicação, tratar essa questão de PCD também é muito delicado, né? Tem termos que você tem que usar. Cada vez eu escrevo de um jeito, porque eu vou estar sempre errado e tá tudo certo. Mas é algo também dentro do politicamente correto. Você não pode falar o aleijado, não pode... estamos contratando aleijado. Não, você tem uma maneira certa de falar. Mas você vê, por exemplo, é isso. Eu brincar e falar, estão contratando aleijado. É claro que é uma piada. Óbvio que eu sei que ninguém que escreve assim não pode falar assim. Mas é pra contextualizar o absurdo, entendeu? Mas sabe que também falava isso mais ou menos nessa linha? O Jô Soares. Sim, ele fala, claro. Vai falar, mas não pode falar que é gordo. Tipo, tá do lado daquele gordo. O gordo vira ponto de referência. Mas, ele falava, eu não sou gordo. Sim. Então, é que eu acho que o grande lance é isso, quando você fala, é um gordo de merda mesmo. No sentido de... você refere aquela característica ao negativo. Denegrindo a figura, entendeu? Exato. O surdo do caralho, sabe? Assim, é isso. Não é tirando... não tá fazendo... A gente faz o tempo todo piada de duplo sentido de... Então, ouve aqui. Não, peraí, não é bem assim. Isso é legal.
Mas enfim, mas também as pessoas têm o direito de se ofender, tudo isso. Agora, uma questão. Então, só pra concluir, o César não falou, vocês concordam que tipo, também existe o politicamente correto, ele também tem essa importância, sim, de diminuir preconceitos, arraigados, esse tipo de coisa, que eu dei alguns exemplos, vocês acham que faz sentido? Não, eu acho que faz ou sentido. Não, também? E também acho que uma outra dificuldade é essa necessidade que todos têm hoje em dia de se definir o tal do politicamente correto. E que aí acho que fica todo mundo tão preso a isso que não olha pro resto. Sim. Né? Mas de alguma forma eu acho que sim, que ele regula ali, que ele dá o tom muitas vezes do que pode ou não ser dito. Agora, o tempo inteiro querer que as pessoas sejam politicamente corretas também acho que não é necessário. A gente falou do Rafinha Bastos, tem um outro cara aí que tá fazendo assim, que ele tá seguindo essa linha de humor negro. Não sei se humor já negro exatamente, é um termo que não é politicamente correto. Enfim, de qualquer forma, que é o Di Lopes, que é um dos 4 amigos lá, que é um grupo de comédia. Esse cara. Meu, então. Eu não sei quem é. E assim, o cara é escrotaço. Sim. Mas ele segue essa linha e o cara tem o público dele e tem ali, ele tem o canal dele no YouTube, tem diversos programas dentro do canal e não sei o quê, fazendo piada desse tipo daí pra baixo, assim, pesado mesmo, pesado. Sim, então, não, assim, um cara, por exemplo, que eu adoro. Eu acho que a melhor coisa é essa. Ah, mas ele tá falando. Meu, enquanto tiver gente aplaudindo, ele vai continuar falando. Isso serve E outra, pra gente, mas quem que tá se ofendendo? Não sei, você pega um cara. E se me ofender, eu não escuto. Ponto. Ah, exatamente outra. Uma coisa também, te ofendeu pessoalmente a sua honra. Eu não escutar é fácil. Você ofendeu sua honra. Você tem a opção de processar pessoas. Também tem caminhos jurídicos que você pode fazer, enfim. Mas por que você não gosta dele, Nenê? Só pra... Não, eu acho insuportável, sempre faz a mesma piada de casamento. Eu, quando eu vejo os vídeos dos quatro amigos lá, eu sempre pulo ele, cara. Sempre, às vezes, as piadas, não sei, não gosto dele. Sempre essa piada de casamento, sabe? Ah, eu tô aqui hoje porque eu sou casado. Aí eu casei. Sempre essas papinhas. Não, tem o repertório ali é meio parecido. Mas vem cá, essa questão do stand-up no Brasil tem muito, o famoso mimimi, né, que dizem, que também já se torna também desculpa pra qualquer manifestação é mimimi. Também tem que tomar esse cuidado. Mas você pega o stand-up americano, norte-americano, que é o berço, né? É barra pesadíssima. Tem um cara que eu amo de paixão, se não me engano ele é canadense, se eu não estiver falando bobagem, que é o... Oh, meu Deus do céu. Louis C.K. É um ruivinho, que inclusive quem me apresentou ele foi nosso amigo Felipe Fig. Cara, esse cara inclusive até também foi agora sucumbir um pouquinho nessa questão do abuso sexual, que ele se masturbou. Ele não fez nada, ele se masturbou na frente de uma mulher. É um chupetice, mas ele não encostou em ninguém. Mas também foi execrado, que também essa é outra coisa que eu queria falar sobre esse execramento de qualquer coisa que você faça anormal ou politicamente incorreta, seja o que for, você é execrado, acabou. Você é punido pelo tribunal do Twitter, pelo tribunal da internet, por isso acabou pra você. Então, só uma coisa, esse cara, ele tem piadas absolutamente doentias, mas que tá na cara que ele tá fazendo, que ele só tá provocando. Ele sabe o tamanho da barbaridade que ele tá falando, do choque, e é isso, entendeu? E tá tudo bem, as pessoas não levantam e vão embora, enfim, que aqui no Brasil é todo muito sensível. E daí entra no que eu queria perguntar sobre o presidente, né? No fim das contas, a gente tanto critica, que só dá a bola fora, o cara é... E aí, isso é porque ele é contra o politicamente correto. Desde o primeiro dia de posse, acho que ele já falou que é contra o politicamente correto. A questão dele, o problema dele é ser politicamente incorreto ou o buraco ali é um pouquinho mais embaixo, hein? Acho que o problema dele é que ele não entende que ele é presidente. É isso, que ele é um louco, né? O primeiro passo é esse. Ele sempre acha que ele tá no churrasco de domingo. Entendeu? Esse que é o problema. Porque é exatamente isso. Tem coisas que ele diz... que num churrasco de domingo em família, ok, tá lá com a família dele, se gostam, se não gostam, se os amigos dele dão risada, se não dão risada, beleza. Só que ele é presidente da república, ele representa um país. Sim. Então ele tem que parar de achar e falar, porque essas pessoas pegam no meu pé, porque tudo que eu falo vira na notícia. É claro, ele é presidente. O cara tirou sarro da esposa do Macron. Entendeu? E é isso, o cara gera uma crise diplomática completamente desnecessária porque não sabe ficar quieto. Exatamente. E porque faz questão de ser o valentão, enfim, falar de Bolsonaro
dá mal-estar, dá nervoso, mas eu também acho que... Como o Lula também falou muita besteira, sim, né? Antes claro, claro. Não, pra mim eu coloco exatamente a mesma balança, a falsa simetria e o escambau. Muita besteira, falou muito absurdo. Continue preso, claro. Falou muita coisa que soava como machismo. O inferno do Brasil atual é que, assim, se você fala mal do Bolsonaro, você é lulista. E assim, e pra mim tão horrível quanto o bolsonarismo é o Lula livre, né? O hashtag Lula livre, que virou um movimento, né? Qualquer coisa é Lula livre. Jamais, pra mim é tão absurdo, não é que assim, de repente não, é tão doentio quanto alguém ficar batendo nessa tecla, é o bolsominion, o maluco que não entende que o... Pra mim o Bolsonaro é o Lula da direita. Isso, exatamente, só inverte o sinal. Então assim, aí você é a história do que o isentão. Mas no Brasil você não tem mais direito de falar assim, não, eu não quero mais nada disso, eu quero outras coisas, entendeu? Outras coisas, qualquer outra coisa que não seja essas duas polarizações insanas, doentias, enfim. Mas o ponto não é nem esse. Mas vamos correr pra gente... A gente já falou do humor, a gente falou dessa questão da esquerda. Então, se é bem... Isso é o presidente. Eu queria encerrar... Se é isso, afinal de contas, politicamente, ser politicamente correto é ser chato... Como é que vocês veem, então, assim, última análise, o politicamente correto? Como é que é, Nenê? Faz sentido? Ele tem seu valor? É uma chatice tremenda? Tem o seu valor onde ele tem que ter o seu valor, né? Sem ser politicamente correto, se você fala para multidões, se você é formador de opinião, uma pessoa exposta, né? Uhum. Se você está numa reunião corporativa aí de importância, com gente importante... o que você falou também é certo, né? Num stand-up, num churrasco com os amigos, dentro da sua casa, com as suas pessoas ali... Você tem uma certa licença poética, né? Claro. Mas tudo dentro do tom de voz e do contexto a ser usado, né? Sim, é isso, né? O humor. Tudo é válido dentro do seu devido ambiente. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E já diria Fernando. Agora, o humor é isso, né? A gente falou do Rafinha Bastos e tal. Cara, é o patrulhamento, é o bicho, tem que entender o que é humor. Aliás, quem fez uma bobagem esses dias, tem uma coluna, tem uma parte da Folha, da Ilustrada, que são textos, que é onde o Zé Simão escreveu por anos, eu achei muito vivo. Você comentou esses dias que agora eles estão... Cada semana tem um, né? Então são textos um pouco menores de humor, são escritores de humor. E tem o Simão também, mas não é só ele que enjoaria, então fica muito legal. E aí o Renato Terra, que é um jornalista, mas que tem essa pegada no humor, ele fez como se fosse um diálogo do General Heleno, do Bolsonaro e tal. E o General Heleno, que é o chefe da inteligência, falou que não, essa Folha de São Paulo com matérias falsas sobre mim, eu jamais disse isso, não sei o quê. O cara não teve, sabe, o bom senso, o filtro de entender que aquilo ali é uma paródia, é um texto de humor, tá num trecho do jornal dedicado ao humor, ao lazer. Sabe quem que era muito que fazia, muito que tinha isso. uma ironia assim, que eu adoro quando é muito bem aplicada. Acho que ironia, a pessoa tem que ter um dom pra usar da ironia. Mas que falava muito disso, falava, poxa, as pessoas não entendem mais quando algo é uma ironia e quando a gente tá falando sério. É o José Trajano. Na ESPN, do esporte, ele tinha os programas lá dele, ele foi diretor da ESPN por muitos anos. Inclusive ele é um grande comunista pro Brasil. E às vezes nos programas dele ele falava algumas coisas e aí ele brincava, falava, pessoal aí do GC, escreve embaixo aí, ó, ironia, tá? Eu estou sendo irônico, porque senão amanhã ou depois vão falar que o José Trajano tá falando isso. Então é isso, as pessoas ou querem fingir que não entendem, ou de fato tá tudo tão cheio de cuidado e de dedos que realmente as pessoas não conseguem mais entender quando alguém tá sendo irônico, quando é uma brincadeira ou algo nesse sentido. Com certeza. É isso. É o que o Nenê falou lá no início. É uma discussão profunda que certamente não se encerra aqui no nosso tempo. E você que nos ouve? O que você tem a dizer? O que você acha disso? Da validade, da chatice, da importância? Escreve pra gente, conta wcastpodcast@gmail.com ou no nosso Instagram @wcastpodcast. Certo, minha gente? Certíssimo, grandíssimo, limíssima. Vamos a elas duas derradeiras, dolorosas e maravilhosas, Papel Lixa e Folha Dupla, começando por ele, Papel Lixa. Papel Lixa de hoje, mais uma vez, vai para o governo, para a área da educação, que após cortes e mais cortes e mais cortes, a gente tem duas notícias muito tristes para a ciência, que é o CAPES,
que é um auxílio também à educação superior, vai ter 5.600 bolsas cortadas, ou seja, elas estavam já programadas para acontecer e vão ser retiradas. Então 5.600 pesquisas a menos vão acontecer por conta de corte na educação. E o CNPq, que é uma bolsa a mais prestigiosa do Brasil, né, dentro da ciência, teve um corte de 87% no seu orçamento para 2020. Então isso vai impactar em diversos projetos, diversas bolsas que simplesmente não vão ser pagas. Acho que o grande agravante na questão do CNPq é que o CAPES ele não vai oferecer para quem está chegando. Exatamente, mas novos projetos. Está garantido. Uhum. Agora, o CNPq, eles não vão ter dinheiro nem para pagar quem já está no meio do caminho, ou quase terminando e etc, né? É isso. Então aí que mora o grande problema. Claro que os dois casos são gravíssimos. Sim. Uma tragédia anunciada. Claro. Né? É o incêndio da educação. Né? Do Museu Nacional na educação, né? Mas, quem sabe, mas ainda vai que, né, algo muda, sempre tem esperança. Vai que o Brasil ganha na Mega Sena, né? Não, é capaz do Bolsonaro falar, não queremos, não teve? Não foram? Já tá negando o recurso que vem de fora. Enfim. Folha dupla. Folha dupla de hoje vai para uma moçoila chamada Tuane Nascimento, que ela é responsável pelo projeto Na Ponta dos Pés, lá no Morro do Adeus, que faz parte do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E o Cesarino vai falar um pouquinho mais do porquê a Tuane está encabeçando o nosso Folha Dupla de hoje. Tentarei ser breve, mas eu acho que é mais um personagem que merece o nosso, não só nosso WCast, mas de todo mundo. Nosso olhar, né? Da população de maneira geral. Ela é uma bailarina. Ela começou no balé desde muito pequena, 5, 7 anos de idade, alguma coisa assim, em projetos sociais e centros de treinamento e tudo mais. Praticou balé durante toda a adolescência, a juventude, até seus 18, 19 anos, e chegou a viajar para o exterior, né, quando começou ali uma carreira a se profissionalizar ainda mais, mas ela percebeu que talvez não fosse dar pé, ela não conseguisse viver de fato, né, do balé, e precisava trabalhar, porque, enfim, família pobre, a mãe se matando para conseguir manter tudo ali. Então ela abriu mão, né, desse sonho para poder seguir outros caminhos, né, e poder ajudar em casa, e aquela mais uma história em 1 milhão que a gente conhece por aí. E ali no Morro do Adeus, para ela não perder a flexibilidade e nem deixar de uma vez, né, essa paixão que ela tinha pelo balé, ela começou a ir numa quadra, a única quadra que tinha ali no Morro do Adeus, para dançar, para praticar balé. E ela ali sozinha, nos momentos em que ninguém estava jogando bola e algo nesse sentido, começou a praticar balé ali. E aí chegou, né, no começo ali ela dançando, chegou um dia 2 meninas, começaram a olhar, com aquela, né, olhar curioso e tal. No dia seguinte tinha mais 2, aí umas 4 meninas, no outro dia tinha umas 6 ou 7, aí uma já perguntou, né, mas como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Ela começou a mostrar, começou a ensinar. Quando ela percebeu, ela tinha ali uma mini legião de admiradoras que queriam e que se interessavam pela arte, que muitas vezes nunca tinham nem visto aquilo, né? Desconheciam completamente o que era o balé e tudo mais. E ela então resolveu ensinar balé para essas meninas, né, do Morro do Adeus, da comunidade que ela faz parte. A mãe dela tinha um terreno lá onde ia construir a casa ou algo nesse sentido. Resolveu doar o terreno da casa pra como é que ela se chama? Meu Deus, fugiu o nome. Tuane. Pra Tuane construir, porque aí então ela resolveu de fato fundar uma escola de balé? Um grupo de projeto, balé. Um projeto chamado Na Ponta dos Pés. Sim. E aí a mãe doou o espaço para ela poder construir a sede. E ali, literalmente, botando a mão na massa, batendo massa, carregando tijolo, fazendo rifa, mutirão e tudo mais, eles conseguiram erguer
minimamente ali uma sede e, enfim, hoje o projeto é uma realidade, eles estão conseguindo alguns apoios mais importantes e eu acho que a grande lição que fica, e é por isso da nossa sugestão como Folha Dupla, é que muitas vezes a gente tem tanta condição de poder fazer a diferença e ajudar os outros, e a gente sempre fala, mas eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada. E ela não tinha nada e fez e tá fazendo muito, né? Sim, então, é acho muito que legal. É muito merecido E esse mostra muito a força da comunidade em si, pra se ajudar, isso é muito bom. Exato. Basta alguém ali pra fomentar aquilo e cutucar e puxar a galera. Dei uma pesquisada, projeto na ponta dos pés, que vale a pena. Vale muito a pena. Muito bem, vamos às dicas? Dicas. WC Indica. Vai lá, Neninho, diga a sua dica. Bom, minha dica de hoje é um livro que eu comecei sábado, já tô na metade. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, desculpa. Você terminou o Pintacilgo? Terminei Puxa sábado vida, também. porque é um catatal, né? Tem 700 páginas. Catatal. Legal. E, nossa, o final dele... Você começou já? Catatal? Por quê? Porque é grande. Mas o catatal pra mim remete a algo pequeno. Mas catatal é um termo a se referir também a livro, que é um catatal. Talugo, né? Tarugo, um já parece um cartapácio. Você, puta, um talugo, o cara deu um cagote lá. Mas o que você vai falar do final do Pintacilgo? Você já começou ele? Não, e vai demorar pra eu começar, mas já baixei ele. Então até esqueço que eu vou falar. O final do Pintacilgo nossa, frustrou demais. Sabe o que ele pareceu? Sabe assim, você fica bêbado um dia e escreve o que você acha de Deus e a vida e qual... Você escreve o segredo do universo. Você escreve o segredo do universo, é isso. E depois você lê no dia seguinte e fala assim, barbaridade, ninguém vai ver isso. E assim, o livro tinha tudo pra encerrar. Se ele tivesse encerrado, sei lá, acho que 6 páginas, 10 páginas antes, nossa, o final é incrível. Mas aí a escritora se deu a beber, eu acho, escrever sobre o sentido da vida. E aí desfocou, saiu do enredo do livro, sabe? Ela começa a escrever assim, ninguém vai ler isso, e Deus, e o inferno, é o céu, e Entendi. as pessoas, diga pra quem você ama que você ama, e acabou aí, sabe? Que bom que foram só 6 páginas, mas tudo bem, mas fala do seu livro atual. O novo livro, é um livro bem antigo, né, tem até um filme que tô pra ver depois de ler, é o Jorge Amado, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Ah, sim, um clássico. Que também é completamente politicamente incorreto, né? É maravilhoso, é muito, muito, muito bom. Que legal. Eu queria muito que meus amigos fizessem isso comigo depois da minha partida. ler clássicos é sempre maravilhoso. Sempre. Tem que ser sempre recomendado. Muito bom, Neninhos. Um pouco de Jorge Amado. E aí, Cesarino? Bom, vamos lá. Minha dica é um filme que ele foi lançado em agosto agora desse ano, do diretor Leonardo Domingues, chamado Simonal, que conta a história, né, dessa figura que eu acho extremamente interessante, né? Controversa, né? É interessante exatamente por conta disso, né? Tinha ali o potencial de ser o grande nome de todos os tempos da música brasileira, né? Era um cara que tinha um domínio da plateia incrível, um galã de primeira, era talvez ali o primeiro negro a alcançar um patamar de sucesso pau a pau com Roberto Carlos. Exato, ali, né? E aí tinha ali toda a questão de conquistador, e que era um bom vivant e tudo mais, e que por alguma razão ali, que assistam o filme, quem também, sei lá, procurem conhecer mais sobre a história dele, que é muito bacana. E caiu no ostracismo e depois no final da vida ficou ali até o último minuto tentando provar, mas aí doente, alcoólatra, aquela coisa toda. É até deprimente ver essas entrevistas e etc. do final da vida dele. Mas de qualquer forma, vejam o filme. Eu confesso que eu ainda não vi, tô muito curioso, mas já vi alguns outros documentários, li algumas coisas sobre o Simonal, então me despertou muita curiosidade. Os filhos dele tem um show também, que acho que é o show do Simonal. O baile do Simonal, acho que é. O baile do Simonal, isso. Que é o Simoninha e o... Max de Castro. Max de Castro e Simoninha, exatamente.
E é isso, filme Simonal, do diretor Leonardo Domingues. Muito bem. Tacundiga-digundem. Hã? Louco pra ver também. É legal, mas realmente é tão baixo astral o fim da vida dele que... Mas eu acho que o filme, na verdade, mas deve ser interessante. Um olhar um pouco, sim. diferente. Tem uma história que eu não sei se é verdade, mas eu acho que é daquelas lendas que valem a pena, mesmo que seja mentira. Mas que dizem que ele tava no show, acho que no Maracanãzinho, alguma coisa assim, que ele começou a cantar Meu Limão, Meu Limoeiro, e jogando pra plateia e tal, e botou a galera pra cantar ali, e estimulou, e todo mundo pegando fogo e cantando. Ele desceu do palco, a banda continuou tocando. Acho que na Record. Nos teatros da Record. Ele saiu, foi até o bar ali, tomou uma, voltou e a galera tava cantando. E dizem que é verdade essa história, que realmente é contado no filme, eu acho. Essa cena tem no filme. Eu já ouvi diversas vezes isso e tal. Pra quem até se interessar mais, tem entrevista do Simoninha e do ator, que fica, eu não lembro agora, Ícaro Silva, talvez não tenha, não sei. E do ator que fez o filme, que fez ele no Conversa com Bial. Que é muito legal também, enfim, eles comentam bastante sobre o personagem e o filme. Certo? Fabrício Boliveira, não tem nada de Ícaro Silva, isso aí. Fabrício Boliveira. Faz o papel do Simonal. Dizem que ele tá maravilhoso. E outra coisa, ele tem toda uma questão política também envolvida, né? Da ditadura. Que é justamente onde ele caiu em desgraça, que ele foi associado como um defensor da ditadura, envolvido com a ditadura, e aí ele caiu. E na verdade ele nunca foi uma cagada, enfim. Realmente é isso. Eu vi uma entrevista também, acho que no Trip FM, com o próprio ator também, se não me engano, que parece que o lance foi que ele tinha um cobrador. Ele tinha um contador. Desculpa, que ele descobriu que o cara tava dando ele achou que tava. Nele, achou que tava, não tinha direito como provar. Isso. Pagou pra um cara. Ele pagou pra um cara que era tipo um segurança, que ele conhecia, um cara fortão, que era um cara da polícia, conhecido lá. O cara dá uma prensa. Pra dar uma prensa nele, esse cara chamou, acho que mais uns dois, sei lá, parceiros dele da polícia. Foram lá, deram meio que uma surra nesse cara, ameaçaram o escambau. Só que já fizeram toda a relação. Só que daí também o Simonal parece que quis falar, eu sou amigo dos caras mesmo, mas mais no sentido de... Não mexe comigo, não de nada político, mas mais dessa coisa de, sabe com quem você tá falando. E aí o cara denunciou, caiu na boca que o Simonal era associado, hein? Tem investigação, de fato, e aí associou ele ao DOPS e etc e tal, como se ele fosse um delator. E como se ele fosse um delator. Então toda a classe artística virou as costas. Exatamente. Então por uma bobagem dessa, o cara se queimou. Mas ficou provado, pro mais bem, que ele nunca teve envolvimento político nenhum. Mas ele era um cara que tinha 6 Mercedes quando a importação estava fechada também, né? Exatamente. Mas daí é Brasil, né, meu amigo? Com ditadura, sem ditadura. Tem uma música da Rita Lee, não lembro qual é, que ela fala no dado momento. O velho e o chato Simonal. Você sabe qual é? Chama-se Arrombou a Festa. Aquela coisa sempre igual. Revive em nossos tempos o velho e chato Simonal. Isso aí. É genial que ele fala. Até o Chico Anísio já bateu pra tu bater, pois faturar em música é mais fácil que em TV. Foi quando o Chico Anísio gravou Vou Bater Pra Tu Bater, que é uma música ótima, inclusive. Você mostrou outro dia. Eu te mostrei, pois é. Tem um acabamento bacana. Tem, é gostoso, é legal. Mas Arrombou a Festa, de 76. Mas eu ia comentar só uma coisa do Simonal também, que era pra fechar o assunto, mas eu não me lembro agora, então segue o jogo, vai. Enfim, mas ele era muito próximo a Elis, também tem tudo isso. Muito bem, então eu vou aqui fechar com a minha diquinha, chamada um livro sobre a biografia do Mário de Andrade, mas vejo sinais, muitos sinais, como diria nosso querido... O Nenê falou, desculpa, acabei interrompendo. Imagina. Enfim, foda-se, o perdão da palavra, já que estamos falando de politicamente correto, né? Mas, enfim, o Nenê falou, o cara tinha 6 Mercedes, enquanto era impossível isso. Sim. Enfim. E eu tava conversando outro dia sobre compliance, etc., com uma pessoa do meio jurídico, e ele tava contando que
em alguns países, né, de uma determinada multinacional que atuam em países extremamente corruptos, etc. Se eles não entrarem nesse esquema de já ter uma verba de suborno ou algo nesse sentido, eles não conseguem nada, cara. Sim. Não conseguem, por exemplo, a liberação de uma carga, não conseguem, sabe, quase não, é instituído mesmo, Mas né? Então é isso. Então, por exemplo, naquela Mas eu época acho que não podia precisa ser nem muito legalmente longe. Você acha que no difícil. Brasil, aduana, o escambau, o porto, você acha que não tem uns puta esquema aqui, bicho? Se você não der bola, você não entra. Desculpa, não tô acusando ninguém, mas vai ou me então provar que é o contrário. os caras vão fazer o máximo pra te enrolar, né? Você até consegue a liberação, mas sei Sim, lá, mas em 4 leva anos. exato. Você poderia levar 4 semanas. Enfim. Bom, voltando, minha dica é a recém-lançada biografia do Mário de Andrade, modernista, poeta, musicista, historiador, brasilianista, Mário de Andrade, chamada Em Busca da Alma Brasileira, do jornalista Jason Tércio. Jason, é complicado chamar Jason, você sempre associa ao maluco lá do... Eu nunca assisti, mas eu sei que é uma figura dos filmes do de terror, Fred Krueger e Jason. Não... Enfim, nunca foi minha praia. Mas é isso, chama-se Em Busca da Alma Brasileira. Eu sou apaixonado por essa época da história, da arte, enfim, né, o modernismo. E ele é um personagem interessantíssimo, ele era um grande missivista, né? Mandava muitas e muitas cartas, eu adoro a ideia dele mandando cartas. E assim então chama-se Em Busca da Alma Brasileira, para quem se interessar pela história do Mário de Andrade, uma das melhores, mais completas biografias lançadas sobre ele, também um catatauzinho de suas boas 600 e poucas páginas, eu acho. Tá certo, minha gente? Tá certo. Neninhos, obrigado. Queridos, muito obrigado. Foi o maior prazer da Terra estar aqui hoje mais uma vez. Prazer é nosso. Cesarino, obrigado. Eu é que agradeço e eu acho que no politicamente correto, sempre que você tiver dúvidas, vá até o banheiro, lave bem as mãos, pense 3 vezes e depois saia falando suas besteiras por aí. Pelo menos você vai estar de mão limpa. Lavar a mão após ir ao banheiro é politicamente correto? É uma questão É de moralmente higiene, né? correto, É uma né? questão de saúde pública quase. Pois é. E é isso. Valeu, prezado ouvinte. Esse foi mais um WCast. Eu sou o Felipe Lima e semana que vem estaremos de volta. Beijo grande, turma. Falou!